Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Elga, eu estou aqui hoje para fazer uns exercícios aqui. Eu estou usando esse canal agora para resolver uns exercícios que são aplicados no CEDERJ de provas, de listas. E se você tem um interesse em aprender matemática, ou se você faz um curso superior, ou se você é aluno do CEDERJ, esses vídeos, esse material que eu estou fazendo, de repente pode te ajudar. Hoje eu decidi aliar duas coisas assim que eu achei interessantes. Eu assisti um vídeo, e depois eu vou deixar o link aí para vocês desse vídeo, onde o cara fala sobre o que que você precisa para aprender uma coisa rápido, né? Para você ter um aprendimento foi fogo, um aprendizado mais eficiente e aprender esse conhecimento, né? Aí ele fala lá de um cara que fez algumas coisas incríveis, como aprender várias línguas em pouco tempo e algo. Acho que ele fez também algum curso superior lá que ele achava que não era capaz, enfim, depois vocês veem lá no vídeo. E eu vou deixar aí o link para vocês. Mas o que eu quero falar é assim, tem sempre aquela pessoa, né, que vai lá e comenta, colocando um apanhado geral do vídeo. E, na verdade, ele falou sobre essas cinco coisas aqui mesmo. Que a gente precisa, em primeiro lugar, saber os fundamentos de algo que a gente quer aprender, descobrir e observar padrões, porque há padrões em tudo na vida, na natureza, né? Em disciplinas também, em conteúdos, isso também acontece. Aplicar isso da forma mais direta possível, treinar e praticar, óbvio, focando em corrigir os erros. Gente, isso aqui faz milagre, tá? Você vai ter uma vida como aprendiz em matemática, antes e depois disso. A hora que você entender como é que você faz para poder corrigir seus erros, aí você vai dar um salto muito grande no aprendizado da matéria e na eficiência que você tem em matemática, em aprender coisas de matemática. E aí depois isso se aplica para tudo, né, na vida, para muitas coisas, porque aquilo que você se interessar, você pode pesquisar e pode aprender. E depois o ideal, né, é que você não esqueça, que aquele aprendizado ele não seja volátil, né? Aprendeu, fez a prova, igual muita pessoa pensa, né? Ah, eu preciso dessa teoria para saber a prova. Acho que não deveria ser assim, né, gente? E aí, para quem como eu faz um curso de licenciatura, isso não se aplica, não funciona. Mesmo que seja um bacharelado, né, é uma profissão que você vai exercer. Então, se você aprende as coisas e fica esquecendo, né, e aquele conhecimento é muito rápido na sua mente, não, acho que daí nem é um conhecimento verdadeiro, né? Então, eu fiquei pensando aqui como é que a gente poderia aplicar isso daqui para aprender matemática. Eu vou dar os exemplos aqui hoje, nessa simplificação de expressões aqui. Bom, primeiro saber os fundamentos, né, gente? Fundamento, basicão, você precisa saber trabalhar com números, você precisa identificar conjuntos numéricos. E aqui, especificamente, o que que a gente precisa aqui? Saber trabalhar com duas coisas. Que a gente olha aqui e vê produto notável e também saber trabalhar com radicais, né? Então, são duas coisas fundamentais aqui. Fundamento. É fundamental eu entender o que é isso para poder simplificar expressões. Acho que até antes, né, eu tenho que entender que quando eu quero simplificar expressões, eu preciso fatorar o pessoal, simplificar fatorando, ou até aqui nem vou começar fatorando, né? Aqui primeiro eu vou ter que desenvolver mesmo, porque eu já estou embaixo aqui fatorado. O que que é fatorar, né, gente? Transformar em produto. Aqui já é um produto, porque aqui é um quadrado, né? É a mesma coisa que raiz de 2 menos raiz de 8 vezes raiz de 2 menos raiz de 8. Isso aqui é o quadrado. E aqui embaixo eu já tenho também um produto. Então, essa daqui, assim, é uma coisa meio diferente. Nessa, não está pedindo que eu fatore, porque já está fatorado. Então, é uma outra coisa também. Se você sabe os fundamentos, você já tem como ter alguma intuição do que é, de como é que você vai começar a questão, né? Aí tem descobrir padrões. Como que a gente descobre padrões? Fazendo a aplicação mais direta possível. Eu liguei muito essas questões 2 e 3 aqui pelo seguinte. Eu já falei aqui no canal, eu acho, né, gente? Dá um salve aí, quem também estudou com a conquista da matemática. É um livro antigo, né? Porque antes a gente tinha livro didático, hoje em dia é sistema de ensino, né? Eu, particularmente, tem uma parte que é boa, sim, mas acho que deixa bastante a desejar. Eu prefiro o livro didático. Então, antes, a gente tinha aquela lista de exercícios com coisas bem resolva, arme e efetue,
né? Então, quando a gente faz isso, aí a gente pode descobrir os padrões. Eu acho que com mais facilidade. Em problemas também podemos descobrir padrões? Podemos, né? Como que vem normalmente os problemas que a gente vai ter que fazer multiplicação, por exemplo? Como que eles são pedidos? São coisas assim que a gente vai observando. E a gente tem que fazer, tem que ver alguém fazendo, tem que ver, tem que conviver com aquilo que a gente quer aprender todos os dias, né? Como que aquilo funciona, né? Padrões. Funciona como? O que que sempre acontece quando pede para simplificar uma expressão, né? Eu vou ter que cancelar pessoas, eu vou ter que deixar isso aqui menor do que ele está, eu vou ter que deixar isso aqui mais simples do que ele está. Então, começando daí, gente, eu acho interessante, porque é daí que você vai conseguir aplicar isso para coisas um pouco mais, problemas maiores, né? Coisas maiores, exercícios mais puxados, que tem mais detalhes sobre as coisas, né? E aí, gente, treinar e praticar é aquilo, né? É, sem isso aqui, a gente não consegue nada. Então, se você está com dificuldade aí em matemática no seu curso superior, ou no seu curso do que seja, você está terminando aí o ensino médio, está escolhendo aí, está fazendo Enem, várias coisas, você precisa treinar e praticar. Se você tem problema com o tempo, com nervosismo, qualquer coisa assim, né? Chega lá na hora da prova, ou da faculdade, ou de um concurso também que você está fazendo, treine. Pega uma prova na internet, finge que você está no dia da prova, sinta mesmo isso. Eu estou fazendo minha prova, abaixa sua cabeça e resolve, entendeu? Vê mais ou menos que tempo você está demorando em cada questão, né? E para a prova, a mesma coisa. Então você precisa treinar e praticar e, gente, corrigir seus erros. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua lista, você vai resolver e depois você vai olhar o gabarito e você vai entender o que que você errou. Quebra a cabeça, lê quantas vezes você precisar. Eu vejo que muitos alunos têm dificuldade nisso. Ah, Elga, vê aqui para mim o que que eu errei. Eu não sei o que que eu errei. Para dizer a verdade, até eu, quando vejo um exercício resolvido, às vezes eu tenho uma dificuldade também de entender o erro. Aí eu preciso ir lá fazer o meu para entender, mas a gente tem que treinar o olho para isso. Tem que treinar, sabe? Então, isso serve para muitas coisas. Serve para você potencializar o seu aprendizado e, finalmente, para você também não esquecer. Por quê? Porque é uma coisa que você aprendeu sólido, de forma sólida, você não esquece. E como que você não vai esquecer, gente? Ah, tem os macetinhos, tem inventar musiquinha, tem observar padrões. Observar os padrões também te ajuda aqui, como não esquecer, né? Por exemplo, como é que a gente faz domínio de função? Primeiro, observar as restrições. Escrever uma restrição, escrever a outra, escrever quantas forem, e no final eu uso reta numérica, tá? Quando eu vou fazer domínio, não é todo mundo que usa, mas eu coloco cada restrição que eu encontrei nas retas e no final faço interseção. Então, ó, eu descobri que há esse padrão e eu sei como não esquecer. Por quê? Porque, gente, algumas pessoas podem ser contra isso, né? Mas tem uma receitinha para fazer tudo na vida. Não é que isso seja mecânico e decoreba, não é isso. Você tem que entender cada coisa que você está fazendo, mas que você saber que aquilo é feito desse jeito, né? Não quer dizer que um cara que é um chefe de cozinha, ele não sabe o que está fazendo só porque ele vai seguir o passo a passo de uma receita, né? Ele não vai deixar de ter todo o talento dele, todo o conhecimento que ele tem, a expertise dele, enfim, porque ele está seguindo, sabe? Eu acho que isso não é muito por aí. Eu acho que isso te ajuda na hora da correria de uma prova, a hora que você está com. Porque resolver questões quando você quer é uma coisa. Agora, sob pressão, com tempo, numa prova, né? Então, eu acho que serve bastante para isso. E aí você não esquece mais. De repente você puxa na memória, poxa, como é que eu fazia para resolver isso mesmo assim, assim, assim? E isso desencadeia aquela, né? Porque às vezes quando você fica também muito tempo sem mexer com algo, naturalmente a mente vai dando lugar para coisas mais atuais, para coisas que você mexe mais, entendeu? Então é isso mais ou menos que eu queria comentar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem fazer algum comentário aí, bater um papo sobre isso, vai ser ótimo. Então vamos começar aqui, simplificando as expressões. Essa simplificação de expressões aqui é uma questão de um exercício programado, é uma lista de exercícios, como o CDR chama, né? E que eu vou deixar também aí para vocês na descrição. Acho que tem 19 questões, essa é a questão 6.
ela tem 3 itens e eles dão a lista e o gabarito oficial também. Aí você pode dar uma olhadinha aí depois, tá? Então, pronto. Para simplificar essa expressão aqui, o que que eu vou começar a fazer? Relembrando, não faz sentido eu querer fatorar. Por quê? Isso aqui já está fatorado. Eu tenho um fator em cima, que é um quadrado, ou seja, é um número vezes ele mesmo, e tenho uma multiplicação aí embaixo. O produto de uma soma por uma diferença, que inclusive é um produto notável. O de cima também, porque ele é um quadrado de uma diferença. Então, eu vou resolver isso. Como é que a gente resolve o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro mais do menos, né? Porque aqui tem o menos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é multiplicação, mais segundo número ao quadrado. Então, relembrando, como eu tinha falado aqui, ó, quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro número, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui embaixo eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. De que produto notável isso vem? Ou que produto notável isso vai resultar? Em que binômio? Vai resultar num binômio. Aqui resulta num trinômio, tá? Quadrado de soma e quadrado da diferença, eu vou ter 3 termos quando eu resolver. E a multiplicação de uma soma por uma diferença, eu vou fazer com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, um binômio. Se tivesse letra a mais, né, gente? Como aqui só tem letra, afinal a gente vai ficar aqui com tudo mais ou menos numérico mesmo, né? E não binômios ou trinômios, que são coisas que a gente chama quando a gente tem incógnitas, né? Tem letras, são expressões algébricas. Então a gente vai resolver como isso aqui, gente. Isso aqui eu posso pensar de várias formas. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que raiz de 4. Porque quando eu tenho duas raízes com o mesmo índice multiplicando, eu posso colocar uma raiz só e multiplicar os radicandos dentro de uma só raiz, com o mesmo índice. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 pode ser igual a raiz de 4. Mas eu também posso usar aquele negocinho famosinho, assim, ó, e bem básico, né? Porque eu posso cancelar o expoente dessa raiz com o índice da raiz, se ele for igual. Isso eu vou poder fazer em 3 lugares aqui. Agora aqui, ó, eu vou poder fazer o quê? Eu tenho raiz vezes raiz, de mesmo índice, raiz quadrada vezes raiz quadrada. Então, o produto das raízes, eu posso dizer que é igual à raiz do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2, que vai sobrar. Não é para jogar o 2 fora, tá, gente? Eu só cancelei o 2 aqui, o expoente 2 com o índice da raiz, mas o radicando, ele sobreviveu a isso. Eu não vou jogar isso fora, isso não virou zero de forma nenhuma, tá? Então, mais, até porque tem que confirmar. Isso aqui não é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que não é igual a raiz de 4, só para lembrar. Então, isso aqui dá 2, porque a raiz de 4 dá 2. Aqui, eu vou multiplicar os dois radicandos, como eu tinha falado. A raiz de um número vezes a mesma raiz, a raiz de mesmo índice, de outro número, produto, eu posso fazer que é a raiz do produto. Uma raiz só. Mais o 8, que é o que sobrou quando eu cancelei a raiz com o quadrado ali. Raiz quadrada com o quadrado. E aqui eu fiquei 1 vezes 1, menos raiz de 7 ao quadrado, cancelei, o 7 ficou sozinho. Então aqui eu vou fazer assim, ó, 2 mais 8, 10. Mais 2 que multiplica raiz de 2 vezes 8, né, gente? É raiz de 16. Sobre. Inclusive, eu observei agora que o gabarito dessa daqui tá errado. O gabarito deu -1, eu acho, só que não dá -1, não, tá? Se não me engano. Qualquer coisa, se alguém achar que o gabarito tá certo aí, puder comentar aí, eu agradeço. Então, 2 mais 8 eu já tinha somado, 2 raiz de 16 sobre -6. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. 10 mais 2, que multiplica quem, gente? Raiz de 16 tem valor exato, né? 4 sobre -3. Eu coloquei um sinal errado aqui, porque aqui não vai dar mais, não, vai dar menos. A gente tem que ter bastante cuidado nessa coisa de sinal. Menos, quadrado do primeiro, menos.
O que é menos... Não, aí aqui, ó, 2 mais 8 vai continuar somando, mas aqui vai ser menos. Desculpa, tá, gente? Tem hora que realmente vai acontecer. Mas a gente se corrige aqui. Aqui, ficou ruim. Vou fazer mais embaixo. Aqui é menos. Tinha errado antes, aqui é menos. Recapitulando. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 pelo primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó. Quadrado do primeiro menos, né? Produto das raízes. Eu coloquei a raiz do produto mais 8. 2 mais 8 vai continuar dando 10, só que aqui agora é menos. Menos 2 raiz de 16. Então, menos 2 vezes 4. E aqui vai ficar o menos 6. Continuando. Então, aqui é 10 menos 8 sobre menos 6. Isso vai dar 2 sobre menos 6. Isso é igual a menos um terço. Porque eu vou simplificar por 2, né? E o menos fica na frente, porque isso aqui é mais dividido por menos, né? Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Sinais diferentes, na divisão e na multiplicação, dá menos. Então, mais dividido por menos, menos. E essa questão aí a gente tem a simplificação um terço. Na verdade, gente, quando a gente tem a simplificação de expressões algébricas, que são aquelas que têm letras, né? Naturalmente ali é que a gente vai fazer fatoração. Essa aqui era só para como se a gente fosse tivesse fazendo um cálculo para diminuir esses números aqui que tem um monte de irracionais aqui dentro, né? Tem raiz de 2 que não sai, que é irracional. Se a gente tentar tirar a raiz de 2, ela vai dar uma dízima não periódica. Raiz de 8, idem, raiz de 7, idem. Então a gente só simplificou, né? Como que a gente pode escrever o número menos um terço de uma forma, né, bem assim, utilizando números irracionais. É interessante observar isso. Fazer observações assim sobre as questões também, a gente compreende muita coisa, né? A gente vê também a beleza da matemática, como que ela é, como que é interessante, assim, eu pelo menos, né? Quem gosta da disciplina, acho que vai concordar. Como que os números podem se comportar, né? O que eles podem fazer juntos. Enfim, filosofenta. Agora aqui a letra B. Ó, nessa daqui é aquilo que eu falei, aí já é uma expressão algébrica. Se é expressão algébrica, ó, tá todo mundo aqui, mais, menos, menos. Isso aqui não é fatoração. O que que é fatoração mesmo? É quando eu tenho todo mundo sob a forma de produto, né? Então agora é isso que eu vou fazer aqui. Bom, esse trinômio aqui, eu não consigo ver produto notável aqui nenhum, mas eu consigo ver uma coisa interessante. Eu tenho x aqui, x aqui, x aqui. Então, gente, aquele basicão da fatoração. Fator comum em evidência. Fator comum em evidência é o x, sempre com o menor expoente. Por quê? Porque o menor expoente cabe nele, divide ele e divide todos os outros. Se eu pegar o intermediário, não faz sentido. E se eu pegar o maior, ele vai dividir ele, mas não vai dividir os outros. Tá bom? Até divide, mas fica negativo ou fica com a potência embaixo. Não é isso que a gente quer aqui, tá? Então, a gente vai pegar sempre o menor expoente para colocar em evidência. E depois eu vou vir dividindo, né? X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Porque eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, né? Que aqui o expoente é 1, 2. Menos o sinal, eu divido pelo sinal do que está do que está aqui também, e o número também, né? Se aqui é menos e aqui é mais, porque quando não tem sinal é mais, e quando não tem um número na frente da letra, ou seja, quando não está expresso o coeficiente numérico da letra, é porque é um, né? Que a gente não escreve, não precisa escrever mais um x, né? Então, menos dividido por mais dá menos. Um por um dá um. Não, perdão, 4 por um dá 4, que agora eu tenho ali, aqui eu tenho 4. E x ao quadrado dividido por x, eu vou repetir a base, subtrair os expoentes. 2 menos um vai dar um. Mais 4x dividido por x, vai me sobrar o 4. Porque mais por mais dá mais, 4 por um dá 4, e x por x dá 1, ou x elevado a zero, né? E todo número elevado a zero é 1.
E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Só que vejam que aqui embaixo, além do x, eu tenho 3 e 6. Então, eu tenho um MDC, né? Eu tenho um divisor comum, um máximo divisor comum. Que seria a mesma coisa que a gente pensaria sobre as letras, né, gente? Que eu pego aqui, ó, é o MDC, entre os três monômios, né? Porque eu tenho três monômios aqui em cima. Esse aqui é o MDC entre eles, ou seja, é o máximo que divide todos os três ao mesmo tempo. Às vezes entra número, às vezes entra sinal e às vezes entra só incógnita. Nesse caso aqui, o que eu tinha aqui foi só o x e não me convinha colocar menos em evidência nem nada disso. Eu faço isso quando eu preciso, é porque eu observo que vai haver um padrão de cancelamento ali que vai me facilitar colocar o menos em evidência, né? Tá? Esse aqui não foi o caso. Eu acho que na próxima tem uma coisa assim que a gente pode. Ah, não, não tem. Nesses aqui, os exercícios daqui não tem, mas enfim, não tira o mérito. E aí, agora aqui, de acordo com o que eu falei, qual o MDC entre 3 e 6? Qual o maior número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo? Caso vocês não consigam fazer MDC, busquem aí, tá, gente? Porque é preciso, tá? Na verdade, é assim, eu tenho 3 e 6. Aí eu divido. É por 3? Não, perdão. Eu não começo por 3 se eu tenho um número para ali, né, gente? Decomposição simultânea. Só para a gente lembrar aqui. Ou seja, fundamento. Aqui eu repito 3, porque não é aqui já dá 3. Agora aqui é 3. 1, 1. MMC é 6. Mas o MDC, eu só vou pegar fatores que participam dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, aqui eu tenho o máximo, o mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho o MMC. Nem era para fazer isso, gente, era para fazer separado. Mas, enfim, se querem MMC, essa é a forma de fazer. Eu tenho que fazer separado, por quê? Eu vou ter que transformar aqui o 3 num produto, mas eu só tenho ele mesmo, né? Porque o 3 é um número primo. Então, eu não consigo fazer a decomposição do 3. 3 é só igual a 3 mesmo. Eu não consigo decompor ele, tá? Porque eu só vou ter um fator 1 vezes 3 e o 1 não faz sentido para mim. Eu não coloco 1 em fator primo. Agora, o 6 tem. O 6 é 2 vezes 3. O meu MMC, aliás, perdão, o MMC na decomposição simultânea eu já encontro ele. MMC entre 3 e 6 é o 6, é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6. Agora, o máximo divisor, eu vou pegar aqui, eu vou ver qual o fator que tem em um e tem no outro também, e sempre com menor expoente. Então, olha, o 3. O 3 é o MMC entre 3 e 6. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, de novo, MDC, fator comum com menor expoente. Como eu só tenho expoente 1, né? Vamos supor que tivesse o 9 também. Aí aqui eu ia ter 3 ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 3. Ia continuar sendo 3 elevado a 1, tá? Vai continuar sendo 3 o MMC, o MDC, perdão. O máximo divisor comum entre os três juntos, tá? Então aqui a gente continuando. Já sei que entre 3 e 6, o máximo que divide os dois ao mesmo tempo é o 3. Peguei ele para evidência. Agora, da letra, a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui, ó, o fator comum com o menor expoente, que é o próprio x. Então, x, aí eu abro parênteses, 3x ao quadrado dividido por 3x, aqui fica x. Menos 6x dividido por 3x, né? 2. Aí, gente, para eu poder... aqui eu já posso fazer isso aqui, tá? Já vai sair esse x aqui. Eu já posso cancelar. Por quê? Porque eu já tenho todo mundo como forma de produto, tá? Agora, isso aqui eu ainda posso melhorar. Eu posso trazer isso aqui para o lado, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Fazer um Bhaskara aqui, ó. B ao quadrado, para quê? Para achar as raízes, para poder fazer que um trinômio ou um polinômio qualquer, como que a gente fatora esse polinômio? Vamos relembrar aqui em cima. A que multiplica
x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Se fosse até grau 3, x menos x três linhas. Se fosse grau 4, vezes x menos x quatro linhas. E assim sucessivamente. É assim que a gente fatora polinômio, que não vem de um quadrado perfeito, não vem de algo que eu sei manipular de outra forma, tá? Então, isso aqui, ó, a gente vai fazer assim e vai achar as raízes para aquilo ali, para colocar fatorado. Então, vai ficar b ao quadrado 16, porque b vale menos 4, né? Ao quadrado 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, meu delta dá zero, só tem uma raiz aqui, né? X vai ser igual a 4 sobre 2, porque mais ou menos raiz de zero é zero, então aqui dá 2. Então, aqui eu só tenho x menos 2. Aliás, eu só tenho não, né, gente? Eu colocaria aqui, ó, o 2 e o menos 2 e o menos 2 aqui. Então, ia ficar assim, ó, A é 1. A, nesse caso aqui, é 1. Vou substituir logo para vocês verem como é que fica. Porque se só tiver uma raiz, a gente vai colocar só uma diferença, só que vai elevar ela ao quadrado, né? Que é como se tivesse duas raízes reais iguais. Então, 1, não vou escrever o 1, tá, gente? A vale 1. Não precisava escrever. X menos a primeira raiz, que é 2, que eu só achei uma, que multiplica x menos a mesma raiz. Porque, gente, vejam que se eu colocar aqui, ó, só x menos 2 aqui, eu não vou estar sendo fiel ao que está escrito. X menos 2 é diferente de x ao quadrado menos 4x mais 4, tá? Agora, x ao quadrado menos 4x mais 4, na verdade, ele vem de um produto notável, ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ele vem de um produto notável, assim, é porque eu não tinha reparado, pensado nisso antes, mas ele vem. Então, quem souber reconhecer, nem precisa fazer Bhaskara. Já pode colocar direto aqui, que isso aqui vem de x menos 2 ao quadrado, sobre 3 que multiplica x menos 2. Aqui, gente, ó, x menos 2 ao quadrado, para ficar mais visualmente satisfatório, né, eu posso separar assim também, como eu faria, né, nessa primeira versão aqui, a versão que eu falei para vocês, que era para a gente fazer aplicar o Bhaskara. E aqui embaixo, 3 que multiplica x menos 2. Ó, agora eu posso cortar um x menos 2 com ele. Eu poderia, tem gente que corta aqui, ó, corta aqui e corta o expoente, tá? Aí vocês façam como achar melhor, pode também. Só com cuidado pelo seguinte, né? Se aqui tiver um cubo, por exemplo, e aqui tiver um, vai sobrar 2 em cima, tá? Não vai sobrar um em cima, né? Aqui sobrou um em cima porque é quadrado dividido por um. 2 menos um dá um. Se aqui fosse cubo, 3 menos um dá 2. Então eu teria que cortar o 3 e cortar aqui, mas colocar um 2 como expoente, porque ele ainda ia sobrar. E aqui no final eu vou obter x menos 2 sobre 3. Não dei uma olhada nesse gabarito, gente, mas eu acho que está correto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu sempre gosto. Se eu tiver errado algo, eu já confiro aqui. É, x menos 2 sobre 3, correto. Agora é a terceira e última. Eu queria fazer esse vídeo um pouco menor, né? Porque eu sei que às vezes vocês não têm tempo, acabou ficando grande, mas enfim, que sirva aí de algo. Essa daqui é muito interessante, gente, porque eu pensei assim, bom, primeiro eu vou fazer o MMC e vou tirar aquele, vou botar aquele menos um ali para junto de todos. Só que o gabarito trouxe separado e eu achei muito mais fácil. Então eu também vou fazer separado. Eu vou deixar esse menos um aqui quietinho e vou começar a mexer na primeira fração. Na primeira, em cima aqui, ó, já estamos craques. Fator comum em evidência. X vai dar aqui x menos um. Embaixo, x em evidência e vai dar aqui raiz de x menos um. Cortei aqui com aqui. Vou continuar aqui. Aqui eu vou ficar com x menos um sobre raiz de x menos um. Toda vez que eu tenho uma raiz no denominador, eu posso facilitar a minha vida racionalizando. Racionalizando como? Se eu tenho uma diferença aqui, aqui eu vou colocar uma soma, que é o que a gente chama de conjugado. Para que eu faço isso? Para obter quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Porque aí eu retiro essa raiz do denominador, que é o meu intuito quando eu resolvo, quando eu faço
uma racionalização. Então, aqui eu vou botar raiz de x mais um sobre raiz de x mais um. Isso aqui continua menos um, porque eu não vou jogar esse menos um na lata do lixo, do nada, tá? Então, agora aqui, ó, eu tenho binômio vezes binômio. Eu vou fazer distributiva. X vezes raiz de x vai dar x raiz de x, ou raiz de x, tanto faz. X vezes mais um vai dar mais x. Menos um vezes raiz de x vai dar menos raiz de x. Menos um vezes mais um vai dar menos um. E aqui embaixo eu vou ter quadrado do primeiro, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui eu vou ficar com, ó, x raiz de x e raiz de x eu poderia juntar, né? X raiz de x menos raiz de x. Então, vou juntar aqui. Aqui eu vou ficar com mais x menos. Olha que coisa interessante que vai aparecer aqui que eu quero mostrar para vocês depois. Aqui vai ficar x menos um, tá vendo? X menos um, x menos um. Quando eu começo a resolver muitas questões, eu vejo que isso está me puxando para dar uma cancelada boa aqui. Então, como que eu vou poder cancelar se eu tenho isso aqui antes? Olha, aqui eu também tenho um fator comum. Vamos ver se eu consigo, o que que eu consigo com isso. Colocando raiz de x em evidência, eu vou ficar com x menos um. Opa! Olha aí, que maravilha! Facilitando a vida da gente. Se eu tenho x menos um aqui e aqui, depois da soma, eu vou dizer que isso aqui, ó, tem dois termos de soma e eu vou colocar o x menos um em evidência para poder cancelar com o de baixo. X menos um em evidência, como eu falei para vocês. Eu fiz, gente, tentei antes fazendo o MMC. Ficou uma conta gigante e eu ainda cheguei no resultado errado. Não ficou maneiro. Errei alguma coisa no meio do caminho que eu até agora nem descobri o que que era. Então, vou colocar o x menos um em evidência. Depois que eu coloquei a evidência, como a evidência é um binômio, eu vou deixar ela no parênteses, tá, gente? Fica bem mais visual, visualmente, mas os números não ficam sozinhos, flutuando, dá uma sensação mais segura. Isso aqui é o fator em evidência. Então, é por isso aqui que eu vou dividir esse termo mais esse termo aqui também. E toda essa soma vai ficar aqui dentro, todo esse resultado. Então, eu vou pegar a raiz de x que multiplica x mais um e vou dividir por x mais um. Eu vou ficar com raiz de x aqui mais, que é esse mais do meio, eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou dividir por ele mesmo, porque ele é o próprio fator em evidência. Então, isso vai me dar 1. E aqui eu vou ficar com x menos 1. Gente, joguei o menos 1 fora, né? E não posso, tá? Aqui tem o menos 1, aqui tem o menos 1. Ele tem que sobreviver até o final da linha. X menos um, ó, já deu aqui. Vou botar parênteses para ficar mais bonitinho. Então, no final, eu fiquei com raiz de x mais um e o menos umzinho, que estava aqui, que eu não podia jogar ele fora. Mas que eu mexi, simplificando só a fração, e no final só subtraí um. Aí eu vejo, ó, que eu cancelo e no final eu fico com raiz de x. Tá bom, gente? Hoje era isso. Agradeço a vocês aí, querendo fazer uma consideração, bater um papo, pedir uma questão, algo assim. Eu vou tentar trazer questões menores para ver se consigo mais engajamento aí da galera. Dá um joinha, dá um like, deixa seu like com o coração para tia Elga, se inscreva no canal e é nóis. Ah, essa parte é engraçada, né? Mas é isso, enfim. Um beijo. Até a próxima.